Estou gravando. Por favor, apresente-se, Juliana. Sim, agradecer o convite, a oportunidade. Então, eu sou Juliana, eu sou formada em licenciatura em Ciências Sociais. Meu trabalho de conclusão de curso, a princípio, foi sobre escolarização indígena, que aí eu já começo a falar que tem uma diferença entre educação indígena e escola indígena, né? Porque educação eles têm, fora das aldeias aqui na nossa sociedade, a gente tem a escolarização. Então, não é educação indígena, porque o tipo de educação Sim. eles têm é Peraí, escolarização. já temos uma informação importante aqui. Sim. Afinal de contas, os povos indígenas têm a educação ocidental, que recebem fora, e tem a educação da escola indígena, que é a que está dentro do Não, povo. tem um tipo de educação que é o jeito deles de viver. Né? Cultura. Que tá dentro da cultura, que é o modo de educar o outro. Sim. Então, isso já... E aí, quando a gente fala em... Não pode ser educação, tem que ser educação escolar indígena ou escolarização. É só para dar os nossos termos para algo que ele já tem, mas que não era em lugar fechado e tal, como a gente conhece aqui da sociedade ocidental. Então, o meu trabalho, a princípio, foi isso. Foi um trabalho mais teórico, na época eu não consegui chegar nas aldeias e tal. O foco eram as aldeias que tinham já legalizadas na região da Costa Verde. Enfim, aí passaram-se alguns anos e tal, eu fui fazer uma especialização no Museu Nacional sobre línguas indígenas, que, ao meu ver, é o primeiro contato que a gente tem que ter, primeiro respeito, tudo mais, é pela língua, até porque Pela a língua é um comunicação. fator de identidade importantíssimo para Uhum. que as culturas se mantivessem e que tudo acontecesse, e é um fator importante para eles se autoafirmarem enquanto cidadãos, né? Enquanto indígenas. Aí eu fui fazer especialização, aí no meio da especialização eu fui fazer um curso no Museu do Índio, conheci uma pessoa da Secretaria de Estado de Educação, e aí comecei a ver os trâmites, eu comecei a ir para as aldeias, para uma aldeia em Angra e uma aldeia na época tinha em Itaipuaçu, aí comecei a ter contato realmente com os Guarani. E aí depois surgiu uma indicação para ir para a direção da escola, fiz uma prova, passei e fui estar como diretora, né? Porque eu sou professora, fui estar como diretora da escola indígena. Só que eu cheguei lá e era isso em 2012 já. Eu cheguei lá e não sabia que era uma sede e mais 3 salas de extensão. E aí essas 3 salas de extensão eram em Paraty, né? E aí fui saber que tinham outras aldeias já que existiam e tal, e aí comecei a guaranizar, como eu gosto de dizer, porque o povo guarani, a gente pode dizer, muitos falam que eles são nômades, mas é totalmente errado, é um povo migrante, eles saem sempre de um lugar para o outro, tem toda uma movimentação que também tem a ver com as tradições culturais e históricas e cosmológicas Ou seja, e tem tudo mais. famílias Guarani em diferentes regiões. Sim, o povo guarani, basicamente, né, porque tem o guarani de uma forma geral, e tem... a gente não costuma dizer mais etnia, né? Esse termo está ainda sendo muito discutido e tal. Uhum. São 3 povos diferentes, que é o Guarani Inhandeva, Caiová e Umbiá. Umbiá é o que está predominante no estado do Rio, né? A maior aldeia que a gente tem é em Angra, no Bracuí, no bairro do Bracuí. E foi a primeira aldeia a ser demarcada mesmo pela FUNAI, pela Constituição tudo mais. E os outros vieram aos poucos. Tem 2 grandes aldeias, as mais conhecidas, tá? Mais tradicionais. É uma em Angra, que é no bairro do Bracuí, em Paraty, em Paraty-Mirim, que é no bairro de Paraty-Mirim. Tem Araponga, que é dentro de um bairro que é quase divisa com Ubatuba. Tem uma que está até em processo de demarcação e tal, que é também Paraty, que é... A família é mais Caiová do que Mbiá, mas também são guaranis.
E tem para o outro lado do Rio, que é a aldeia em Maricá, se eu não me engano, tem 2, e uma em Itaipuaçu. Eu não sei esse dado ao certo, porque eu não transito muito para as aldeias de lá. Tenho contato com algumas pessoas, mas ainda não fui visitar. É E curioso, né? depois Porque as pessoas não têm ideia de quantos do quanto povos a gente tem ao nosso redor, assim, bem perto da gente, né? Pensa que os povos indígenas estão na floresta amazônica, estão lá só no para a região norte. Acre. E não, no entanto, a gente está cercada de indígenas, né? E a gente tem também uma população que é um pouco invisibilizada, que são os indígenas em contexto urbano. Tem o pessoal do movimento da Aldeia Maracanã, tem também o pessoal, assim, que eu ia até começar a falar agora. Acabei voltando para o Museu Nacional para fazer o mestrado de Linguística e Línguas Indígenas, e nesse programa de mestrado, majoritariamente os alunos são indígenas, então vem indígenas de todos os lugares do Brasil, e aí acaba sendo uma população de indígena urbano, porque eles precisam vir, passar uma temporada aqui e depois voltar para os Os seus lugares de indígenas, origem. no caso, mestrado em linguística. Os próprios indígenas estão fazendo mestrado em linguística, em Sim, línguas indígenas. linguística e línguas indígenas. Ah, Porque eles interessante. têm diversas formações, né? O mestrado não é fechado para quem só fez letras, né? Mas de diferentes formações, porque a maioria são professores, né? Ou lideranças dos seus povos, das suas comunidades, e precisam se articular, querem produzir, tem processo de revitalização de língua, tem cooficialização de língua indígena em algumas cidades, como São Gabriel da Cachoeira e outras cidades mais da região norte. E eles precisam disso para ter um respaldo maior de diploma mesmo, de estudo, para poder se afirmarem nas suas regiões. Então, eles vêm para cá, estudam, e tem uma galera que já foi para o doutorado também. Sim. Então, a gente tem uma circulação de indígena muito grande no Rio de Janeiro, não só, assim, Museu Nacional da FRJ, mas a gente tem indígena na UERJ, na UF, na Unirio, em todas as universidades, assim, só não tem os dados das particulares, que provavelmente podem estar dando bolsa, mas eu acho mais difícil. Mas as públicas todas estão aqui na Rural também. O primeiro, assim, o dado que eu sei, o primeiro indígena formado na Rural foi o Algemiro, que fez a graduação na Rural, e agora ele está no mestrado lá com a gente em Linguística e Língua Indígena, e ele é professor já há muitos anos, é uma grande liderança do movimento indígena aqui no Rio. Mas hoje ele mora na cidade ou ele ainda mora na aldeia? Não, ele mora na aldeia e passa, assim, quando tem que estudar, na Rural ele ficou no alojamento, ele foi um estudante, né? Sim. Apesar de ser uma pessoa mais velha, não é um adolescente e tal. Ele ficou no alojamento na Rural e depois precisou morar no Rio, né? Para poder fazer o mestrado. Entendi. E ele é do povo Guarani? Algemiro é uma grande liderança, filho de um ex-cacique, que é o cacique que fundou a aldeia, né? Mas que já é falecido. Ah, filho dele. Ele é filho do cacique. Mas tem outros irmãos também que são lideranças, mas assim, o grande nome de liderança de educação que eu considero no Rio de Janeiro é o do Algemiro. Sim. E Agora... aí... Mas eles estão sempre saindo, assim, né? Principalmente os homens. Aí a gente tem essa questão feminina para poder tratar, que os homens saem mais que as mulheres para estudar, para reuniões e para tudo mais. Mas isso é culturalmente aceitável, né? Dentro da vida deles, porque o homem ele tem essa liberdade maior, né? Que é muito diferente do ocidental. Hoje a gente vive uma realidade menos, bem né? próxima. Mas o homem indígena vai para a cidade estudar, trabalhar, e a mulher é aquela que cuida lá da casa dos filhos. Sim, tem isso também. A gente tem casos pontuais, por exemplo, a gente tem a Sandra Benites, que ela não é do Rio, se eu não me engano, ela é de alguma aldeia, ela é em Andeva. Agora me deu branco, não sei se ela é em Andeva ou Cavá, mas enfim, ela é Guarani, e ela é do Espírito Santo, foi para o Sul, fez a graduação no Sul, voltou, aí veio para o Museu Nacional, fez antropologia social, fez o mestrado, está no doutorado.
é um caso mais isolado. As mulheres estão começando a tomar mais espaço no meio acadêmico, né? Foi uma necessidade, assim, mas ao mesmo tempo elas sempre falam que é bastante sacrificante, às vezes não tem apoio das lideranças da comunidade, tem que conversar bastante com a família nuclear, né? Que é a família maior, né? Porque a família nuclear é extensa e tal. E elas passam algumas dificuldades de adaptação também, porque tem a questão cultural quando está menstruada, ou questões corporais mesmo, né? Coisas que elas comem e tal. Uma das minhas colegas de turma, ela veio para cá, ela é da fronteira, tríplice fronteira, inclusive. Eronizé é uma cacique, Omágua, Cambeba, e ela veio para cá e, assim, o primeiro mês ela emagreceu quase, no segundo mês, quase uns 10 quilos, que ela não se adaptou à comida. Olha, meu E a Deus. questão da adaptação alimentar, porque ela estava sempre acostumada a comer muito peixe e tudo mais. Aqui no Rio não tem tanto, né? Assim, lá no self-service que a gente comia no restaurante do museu. Não era sempre, ela não se adaptou ao tempero, e aí começou a ter, sabe? Começou a ter Adoeceu, realmente, literalmente. adoeceu, praticamente adoeceu, né? Porque ela não Nossa, comia direito e a gente achava também que ela ficava um pouco assim com saudade de casa. Tem toda uma questão também de distanciamento, muito longe. Ela morava lá na fronteira, em um lugar que eu nem conhecia, São Paulo de Olivença. Eu desconhecia esse lugar. E a fronteira Brasil, Bolívia, Peru, eu acho. Não estou muito certa, mas eu acho que é isso. E aí tem toda essa questão feminina, né? De e sair. assim como sair para estudar, sair para trabalhar também, né? Imagino que não Sim, seja sim. algo natural, né? Então a gente pode Não até é algo considerar. que seja tão natural, assim, não vai acontecer. As meninas não vão ser criadas assim, olha, você vai estudar e depois vai sair, vai arranjar um emprego fora e tal, não sei o quê. Não Interessante, vi muito isso, porque né? a gente fala muito de uma sociedade machista, né? Mas não considerando, bom, aí, porque eu não tenho vivência em nenhuma aldeia indígena, né? Nenhum povo indígena, mas a gente pode considerar que existe o machismo também dentro desses povos, né? Sim, sim. E muitas vezes isso não é nem questionado, né? É, Porque né? acaba Pois é uma sendo coisa que a gente nunca ouviu visto falar. como assim, é a tradição, é cultural, vamos Sim, respeitar e tal, não sei o quê. Mas o machismo acontece onde tem pensamento machista. Então, sim, a gente tem é. pensamento e prática mais machista. Mas a gente tem outras mulheres também que vieram, tem a Franci Baniwa, que está no doutorado em antropologia, tem a Nelly Marubo também, e tem muitas outras lideranças, assim, eu estou falando das que eu tive contato pessoal, né? Não, é Mas pelo importante Brasil, importante a gente frisar aqui que a gente está falando de mulheres indígenas que vivem a sua cultura indígena, né? Porque tem muitas mulheres que são que vieram, né, de família indígena, mas que já nasceram na cidade, já nasceram sim, sim, numa área urbana, então urbana, é outro departamento. A gente está outra realidade, A outra gente está realidade. falando mais das que passaram Viveram maior parte da dentro vida dentro das aldeias mesmo, né? da cultura dos povos originários. Né? Tem uma galera também que tem avós ou que vieram pequenas para o meio urbano e que assim não tem tanta vivência de aldeia, mas que carregam a identidade de mulher indígena e são reconhecidas dentro das comunidades, né? Não Sim. vou dizer que para elas ter saído para estudar, ter ido trabalhar foi mais fácil, só foi diferente da realidade das outras. A gente vai lidar com diferenças, não com facilidades e dificuldade, né? Então, E eu imagino que isso. talvez possa ter sido até mais difícil do que para os ocidentais, para a gente, né? Porque as indígenas normalmente têm mais filhos, e aí as avós, né?
as matriarcas, né? Como é que chama? Talvez para É, elas matriarca, né? entenderem essa saída da mãe, essa ausência da mãe, não seja Mais uma difícil. coisa muito simples, né? Então, é realmente uma questão aí que também a gente já consegue ver, né, um movimento muito grande das mulheres trabalhando, empreendendo, Sim, ajudando na economia da sua comunidade, né? E aí sim, sim. você nesse seus estudos, nesse seu caminhar acadêmico, imagino que, né, E já bastante deve, coisa acontecer. sim, ó, Então, basicamente aqui no Rio, é, a questão educacional dos Guarani, quem assume posto de professor, né, quem é contratado, são os homens. hum, Até porque a escolarização deles geralmente é está sendo malha. maior e tal, o índice de leitura, escrita, fala do português. E como direção de colégio, eu tive duas mulheres só, como duas mulheres indígenas como professoras. E eram Agora, mulheres bem articuladas, uhum, né? Uma delas já tinha morado em outros lugares, que é a Juliana, coincidentemente, e a outra é a Neuza, que hoje é uma vice-cacique de uma terra indígena que está sendo homologada e tal, que é a terra de Rio Pequeno. Eram duas grandes lideranças e que se destacavam entre os homens também, né? Não só entre as mulheres, elas se destacavam entre os homens. Teve agora a uma gente outra também que ela já foi professora, que é a Ivanildes, mas não era da minha época. Ela foi, mas não na época que eu estava na gestão da escola. Que também é uma grande liderança, que acabou sendo é, presidente da associação dela, né, da associação da aldeia dela. Hoje ela fundou uma outra aldeia, tá em Ubatuba, tudo mais, mas é uma grande liderança também. sim. E essa questão da liderança feminina indígena, a gente acabou de presenciar um movimento gigantesco, né, dessas mulheres por questões políticas e não sei se esse movimento talvez tenha dado ainda mais visibilidade para essas mulheres, né? Como é que você vê assim esse movimento? Eu acredito que tenha dado bastante visibilidade, Uhum, apesar dessa questão toda política que a gente está vivendo, do foco sim. tá sendo na CPI e tudo mais, mas as mulheres movimentaram Brasília, né? Uhum. Muitas mulheres indígenas foram lá, mulheres não indígenas, para apoiar e tal. E a gente tem a grande liderança, que é a Sônia Guajajara, que a Sônia já foi até candidata a vice-presidente, então ficou conhecida, mesmo que ninguém saiba quem é, a figura já ouviu falar, Uhum. acredito eu, né, na Sônia. A gente tem a Célia Chacriabá também, que é bem forte no movimento indígena, e outras mulheres. Mas, assim, eu vejo que politicamente também a gente tem a Joênia Wapichana eleita, né, que tá bem atuante. Uma que eu acompanho também é a Josileia Cangangue, que é deputada estadual em Santa Catarina. Então, elas estão começando a tomar o espaço político para elas, e assim, isso Posições impulsiona de poder, né? exatamente, posição de poder, isso dá visibilidade e dá encorajamento mesmo, Sim. e empoderamento para as outras mulheres que querem fazer o mesmo. Tem outras mulheres indígenas que foram candidatas também pelo Brasil afora, até pessoas que eu desconheço, tem umas que eu conheço, mas não foram eleitas, mas só de ter se proposto a ocupar o cargo político mesmo, a se colocar e se reconhecer politicamente no meio dos partidos políticos e das eleições, como mulher indígena, isso já é um avanço Com muito certeza. grande. Já dá uma visibilidade para dizer, olha, eu sou mulher, sou indígena, estou aqui e quero tomar o meu espaço dentro de prefeitura, câmara, E congresso, defender seus tudo mais, direitos, né? os direitos originários. Sim, com certeza. E eu queria falar um pouquinho do artesanato dessas mulheres, né? Nesse trabalho lindo,
que a gente vê que não sei se eu devo considerar, assim, se ele realmente tem o valor que ele deveria ter, né, o reconhecimento. Reconhecimento. Porque não é simplesmente uma pulseira ou um brinco com colar, tem toda uma história, né? Tem toda uma cultura por trás de cada conexão que é feita com as miçangas. E eu queria que você falasse um pouco desse trabalho lindo que essas mulheres desenvolvem. Então, Eu amo. A gente é suspeito para falar, Né? Na maioria das aldeias que eu conheci, aqui do Rio, quem faz os trabalhos artesanais são as mulheres. Mas geralmente os bichinhos, acabou aqui, né? Não tem nem muito para mostrar. São os bichinhos de madeira, de caixeta, quem faz são os homens. Então é bem específico. Mas o artesanato de cestaria e que a gente agora está chamando de que é isso aqui, né? Que é biojoia, são as mulheres. Biojoia que chama. Biojoia, criou-se o conceito, não sei explicar como, assim, estou fora dessa contextualização. Ainda preciso pegar para ler. Vamos chamar de biojoia? Vamos. Porque, apesar de não ser material biológico exatamente, assim, eu tenho algumas peças, por exemplo, que podem ser consideradas realmente naturais, né? Que são essa daqui é dos Baniwa, né? De semente e tal. Mas aí é uma discussão também que eu tô meio por fora. As cestarias das Guaranis, né? Tão lindo. Elas são totalmente naturais. Cada uma... isso é feito de taquara, né? Então, é desfiada a taquara. Taquara é uma árvore? Taquara é uma árvore que ela dá uma folha que você vai desfiando ela todinha, fio a fio, e depois você pinta e depois trança. Então, é todo um trabalho de tingimento. Esse aqui são só 2 exemplos de cor, né? De 4 exemplos de cores, né? E aí forma essas formas geométricas que com certeza tem algum significado, né? Normalmente elas começam pela base, né? Que é aqui, vão fazendo os grafismos, que a gente chama que a antropologia e etnologia chama de grafismo, e tem todo um significado. Isso tem vários povos, né? A gente vê os amazônicos, ameríndios, que a gente pode chamar, que a gente está reformulando esse termo ameríndios também, né? Vamos ver como é que vai ficar. De uma maneira geral, é artesanato. Tem pintura também, né? Tem roupas e tudo mais. E tem o trabalho com miçanga, né? Trabalhos bem diversificados. Tem esse aqui que tem uma forma mais geométrica, aí tem as pulseiras, tem brinco, né? De uma maneira geral, e às vezes eles colocam um nome, né? Essa aqui eu ganhei com o meu nome, e tem umas que eu observava que eles não vendiam, né? Que era mais para uso pessoal ou para presentear. Essa com o nome bem personalizada. Eu ganhei essa também, que era uma borboleta. Que era, não, né? Que é uma borboleta que eu não vejo. E elas observam muito também. Tem outras de borboleta também, que é bem... Ai, que linda! Maria Júlia adorar essa. E aí, assim, eu via que tinha diferença do que elas faziam, assim, mais para ser comercializado e mais para uso interno. Para presentear também. Para comercializar é mais assim, eu acho, tipo, essa também. Essa que é minha é um meio que padrão, né, também, né? É um padrão padrão gráfico que elas têm, né? E que acabou não ficando restrito a um povo só. Elas começaram a se comunicar, a ver, e alguém viajava e trazia e tal, não sei o quê. E começaram a ver que dava para fazer, deixar a imaginação fluir e vai fazendo, né? Não tem nada marcado assim específico. Isso é necessariamente só desse povo. Ficou altamente difundido. E aí o que eu observava nessas mulheres é que elas faziam e iam comercializar, né? E Paraty, para quem conhece, elas, apesar de não terem ainda, até onde eu sei,
um espaço digno mesmo, né? Uma barraca para vender, protegida da chuva, que fique mais alto, que não precisa ficar no chão. Apesar de fazer muita diferença na economia de cidade turística, Sim. essas mulheres não têm um espaço próprio, né? Não digo nem só as mulheres, né? Os povos, né? Vamos falar dos Guarani. Não tem um espaço próprio digno para poder vender. Sim. Em Angra, se eu não me engano, foi inaugurado numa praça. Eles têm direito a usar algumas barracas, mas mesmo assim continuam vendendo artesanato na rua. Mas, amiga, você agora tocou num ponto assim, que até uma dúvida minha. O que a gente vê, né, que a gente escuta de muito preconceito, é de que o índio ele não contribui com nada. O indígena, né? A gente tem que se policiar. Ave Maria. Que o indígena ele não contribui, né? Porque tem essa ideia de ele morar no meio da floresta, no meio da mata, e ter a sua própria casa, e lá ele tem a parte que é dele. E aí a gente aprende. É o que eu digo que o papel dos educadores, dos professores, vai ser muito importante para a gente começar a desconstruir esse imaginário coletivo que a gente aprende na escola, né? Que muitas vezes é reproduzido, que eu até já acho que já conversei com você uma vez, que no dia do índio, né? Dia do índio, pontual ali, 19 de abril, tal, eles vestem as crianças de galinha, porque botam um monte de pena nas crianças. Total. E assim, que já cria aquele pensamento, né, quadrado para as crianças que índio tem que andar de pena e tem que andar pintado, só pode andar daquele jeito. Assim, eles não estão, a gente não está mais lá atrás, né? São seres humanos que precisam de dinheiro, que precisam de celular, que precisam de carro, que precisam se locomover, precisam de roupa, comer, tudo. São seres humanos que precisam, mas tem essa coisa do imaginário que precisa ficar lá, precisa ficar isolado. E é interessante também, a gente tem uma discussão na linguística, que, por exemplo, quando chega um europeu e não faz a concordância de algumas palavras, tipo, eu querer comer, né? E falar alguma coisa assim, ai, não, europeu e tal, não sabe falar, não sabe a língua. Aí se o indígena fala, não, é burro, não sabe falar, é índio mesmo. E por quê, né? A pessoa apenas fala uma língua diferente da sua. E o que eu acho bem interessante é porque, geralmente, né, eles falam as duas, eles pensam dualmente, porque pensa a língua materna e o português. E também tem outra coisa, tem as populações de fronteira falam às vezes 3 línguas, são trilíngues. Falam espanhol, a língua indígena, na verdade tem uns que são polilíngues, né? Porque eles falam a língua deles, o português, o espanhol e às vezes a língua do povo mais próximo. Que seria, seria um tipo um dialeto, né? A gente não usa mais tanto dialeto. A gente usa mais assim, seria uma variação. Porque pode ter assim, povo ticuna e povo omágua. Eles são vizinhos ali na região. Por exemplo, no Alto Rio Negro. No Alto Rio Negro tem, acho que 20 e poucas línguas. Agora eu não vou... vamos colocar assim, tem mais de 3 línguas, né? Na extensão do Alto Rio Negro. Então, são 3 línguas a serem faladas, né? E aí são, acho que aqui, deixa eu dar uma olhada aqui. Sem contar são 23 povos, né? 23 povos. Na federação do... Eu falei da federação, como é que é o nome? Eu nunca... Que é a federação dos povos indígenas do Rio Negro. São 23 povos, então pode ser que sejam 23 línguas. Vamos colocar que são 20 línguas, né? Eu não vou ter o dado exato agora exatamente. Mas e aí? Você tem que se comunicar com seu vizinho ali de cidade, de aldeia. Então, a língua pode ser diferente. Outro imaginário coletivo também que a gente tem é que só fala tupi. Não.
São muitas línguas. Verdade. Não, né? São muitas línguas, assim, porque no litoral, majoritariamente, era tronco tupi, então convencionou-se. Aí a gente tem Engatu, e um papo de muitas horas, assim, também. Mas o que você quer saber, assim, exatamente? Porque aí eu vou falando como loucamente e perco. Não, acho que a gente já deu um apanhado, né, de bastante assunto aqui das mulheres, né, que estão em foco agora também, do trabalho que elas desenvolvem, né? Uma questão que eu achei bem importante, assim, que eu conversei com algumas delas, nessa parte da pandemia agora, que não podia sair e tal, todo mundo ficou muito preocupado porque elas não poderiam sair para vender o artesanato, que é uma grande fonte de renda, não é a única, mas é uma grande fonte de renda das comunidades. E muitas mulheres foram as mulheres que lideraram para dar uma conscientização para os moradores de que não era viável sair, né? Para dizer, olha, realmente, a gente está numa pandemia, a gente está com vírus aí, a gente pode morrer e tal. Então, elas tomaram a frente para dizer, olha, vamos nos reunir, vamos ficar aqui, vamos para a casa de reza, vamos tentar nos sustentar de alguma maneira, vamos fazer vaquinhas virtuais, vamos pedir ajuda aí para esse pessoal não indígena que pode arrumar a rede de apoio, que é muito importante. Então, nesse momento de dificuldade que o país inteiro passou com a pandemia, as mulheres foram essenciais para que não houvesse mais mortes dentro das aldeias e tomaram a frente das lideranças e comandaram muitas articulações para que todo mundo se mantivesse com saúde, né, na medida do possível, e protegido dentro das aldeias. Sim, conseguirem se sustentar, né? Que é indispensável. Porque diferente da gente que muitas vezes, né, tem um emprego e um salário, os povos indígenas não vivem muito isso, né? Pelo contrário. Não, tem até, assim, basicamente, quem tem emprego formalizado, salário dentro das aldeias, é quem trabalha ou com saúde ou com educação. Ah, sim. Que aí tem os contratos de trabalho e ficam ali circulando dentro das aldeias. Mas tem muita gente que sai para trabalhar e volta. Mas ainda existe muito preconceito com o indígena. E, assim, alguns que eu conheço que saíram até para estudar e para trabalhar, tem essa questão do silenciamento. Não falam a língua, sua língua materna, e majoritariamente falam português. A gente tem também a questão das mulheres também, né? Existe toda uma pesquisa linguística que as mulheres, Guarani-Mbiá, pelo menos, né? Elas falam menos português, né? Menos em comparação aos homens, porque elas ficam mais dentro das aldeias, nem todas saem tanto para vender artesanato e fazer tudo na rua, compras e tudo mais. E aí cria-se essa barreira tanto para a escolarização, quanto para emprego, quanto para venda, porque elas falam menos, falam mais a língua. E, assim, é um fator importante elas falarem mais a língua, porque é elas que ficam com as crianças. Então, elas que cuidam mais. Então, essa coisa da maternidade, dali do cuidado com as crianças, isso também é um fator que fortalece a língua, porque elas só falam ali a língua materna, que seria o Guarani-Mbiá. Senão também se perde, né? Vai indo, vai indo, e aí? Porque aí a gente tem o quê? Tem celular, tem televisão, tem todo o mundo que cerca todo mundo. A gente, né, não fala a língua. O mundo globalizado não fala. Vai ter que falar. E se elas não estiverem ali presentes mesmo, vai se perder. Vai perder. Então, o que mantém muito é falar dentro de casa, falar o tempo todo. E até porque as crianças estão indo para a escola, estão tendo um contato, né? Não só com o professor indígena, mas com o professor não indígena, e estão aprendendo. E estão vendo aí, né? Facebook, YouTube, todas as mídias sociais. E tendo contato com a língua portuguesa. Então, é isso. Ai, eu amei!
Você quer deixar algum contato até para essas vaquinhas que as mulheres Eu fizeram? posso te passar, porque tem várias campanhas acontecendo, Tem a né? A gente campanha. pode colocar, basicamente, do Guarani, é a Comissão Guarani Virupá. Uhum. Te passo no chat para você passar depois, então... Me passa depois. Amiga, Vou passar gratidão. aqui. E depois te passo uns arrobas também das mulheres aí Isso. que fazem, que acontecem e que estão fazendo a gente entender que a mãe do Brasil é indígena. Sim, a mãe do Brasil é indígena. Amei. Namastê, amiga. Muito obrigada. Muito obrigada pelo seu tempo precioso, por todos os seus conhecimentos Em em língua povos guarani, indígenas. Aguedjavete. Como é que é? Aguedjavete. Ou então, aueté. Aueté seria Aueté? Aueté. Seria um Aueté é o quê? obrigado. Obrigada. Seria um obrigada, gratidão por Amei. Aueté. a gente estar aqui. Aueté.